Muito bom dia, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações nesta manhã de dia do Senhor. Vamos continuar então as nossas devocionais dentro do Salmo de número 15, ainda agora na segunda parte do versículo de número 4, que nos diz o seguinte: mas honra os que temem a Deus. O versículo de número 4 diz o seguinte: aquele que a seus olhos tem desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem a Deus. Depois de observarmos na palavra de Deus que aquele que trilha o caminho da eternidade com Deus, aquele que tem certeza da eternidade com Deus, sabe que é da vontade de Deus que ele despreze o réprobo, ou seja, aquele que não faz conta de Deus e sua palavra, que abandona o que aborrece, que mal sabe que Deus o aborrecerá, o lançará fora da sua presença eternamente. Aquele que aborrece a Deus, aquele que não faz conta de Deus, aquele que será aborrecido, será desprezado, abandonado eternamente por Deus, nós devemos desprezá-lo. Nós devemos não almejar sermos iguais a eles, nem fazer as suas obras. Passamos a observar então que existe uma ação positiva em relação a isso. Se temos que desprezar o réprobo, mas temos que honrar aqueles que temem a Deus, os que estão no caminho da eternidade com Deus. Aqueles que honram a Deus juntamente conosco deve ser honrado por nós. Mas o que significa ser honrado? O que significa a palavra honrar? Honra significa conferir, dar crédito, merecimento, exaltar, levar às alturas, glorificar, tornar digno, dignificar, enobrecer, engrandecer. O nosso dicionário nos traz essa descrição do que é a palavra honra. Quando nós vamos para a palavra de Deus no Antigo Testamento, o significado segue o mesmo padrão do nosso dicionário, significando tornar grande, pesado, carregado de algo intensificado, denotando notoriedade e expressividade. Isso é honra, isso é honrar, de acordo com a nossa linguagem, o nosso dicionário, de acordo com a linguagem hebraica, ou seja, a linguagem do Antigo Testamento. Então não podemos perder de vista a conexão com a frase anterior: desprezar o réprobo, honrar os que temem ao Senhor. Porque aqueles que trilham o caminho do Senhor habitam em comunhão com Deus nessa vida, na certeza de uma habitação plena e presencial na eternidade, merecem ser honrados. Será essa uma realidade dos nossos dias? Será que de fato fazemos isso? É difícil nós mensurarmos isso e às vezes agimos contrário à palavra de Deus por algumas questões, por duas situações pelo menos que nós nos deparamos e que faz com que nós deixemos de honrar os que temem ao Senhor. O primeiro é o problema de honrarmos e fazermos nascer no coração do nosso irmão o autoengrandecimento. Podemos usar aqui aquela velha expressão: eu não honro, eu não faço isso porque senão ele vai flutuar. Quem merece honra é só Jesus. Estoura ele, senão ele vai desaparecer nos ares. São argumentos, são jargões populares que nós usamos até mesmo dentro do meio do povo de Deus para não honrarmos, para não engrandecermos, para não tornarmos pesado o nosso próprio irmão, conforme nos diz o significado da palavra honra. Então, para que isso não aconteça, preferimos não atribuir nenhuma honra, nenhum elogio. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes não temos nenhum senso nem pudor para emitirmos críticas ou deméritos que levam à desonra do nosso irmão. Se temos dificuldade em honrar, também não temos nenhuma dificuldade em desonrar. É ainda que argumentamos, é melhor colocar ele no chão, porque quando ele crescer, cresce de forma alicerçada, cresce dentro da realidade. Isso é um grande erro.
Ainda que nós tenhamos as nossas fraquezas, as nossas tendências antropocêntricas, egocêntricas, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Deus comunicou o melhor de si, a sua imagem, a sua semelhança em nós. A desonra para com aqueles que temem ao Senhor é um pensamento humanista, mundano. Porque ainda que a imagem e semelhança de Deus tenha sido ofuscada pelo pecado, ela não foi perdida totalmente. E está sendo restaurada gradativamente naqueles que trilham o caminho do Senhor, que estão no caminho da habitação com Deus nessa vida, na certeza de uma habitação plena, real, com Deus na eternidade. Ainda que nós sejamos pequenos diante do nosso Deus, nós somos grandes. Veja só o que nos diz a palavra do Senhor no Salmos 8, versículos 5 e 6. Deus fez um homem pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste, e lhe deste o domínio sobre a sua criação. Essa honra que nós devemos atribuir ao nosso próximo, aos que trilham o caminho do Senhor, é porque unicamente a graça que Deus nos concede faz com que bons frutos sejam produzidos. Bons frutos trazem bons resultados, boas expectativas, ascensão sobre demais frutos. Assim é a nossa vida. Nosso currículo nos faz sobressair. Nossos esforços nos fazem com que estejamos à frente numa corrida por uma promoção, por um bom emprego. E isso é justo. Quando isto não acontece, ficamos indignados, inconformados com essa situação. Se isso fosse normal, viveríamos ociosos, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma qualificação, com certo tipo de desprezo pela causa que almejamos. Veja bem, o coração daquele que está no caminho da eternidade com Deus honra os que trilham esse caminho, porque estar nesse caminho e fazer obras dignas de honra nesse caminho, honra e glorifica a Deus. E quem está nesse caminho não vai se auto-engrandecer com uma honra. Então não haja com demérito para com o seu irmão. Não haja com demérito para aqueles que temem o Senhor. Seja obediente. A quem honra, honra. A palavra de Deus nos diz que devemos desprezar os réprobos e honrar aos que temem ao Senhor. Então, nenhum pensamento humanista no meu coração e no seu coração. Que possamos agir dentro e de acordo com a vontade de Deus. Que não tenhamos medo nem receio de emitirmos honra a quem deve ser honrado. Honra aos que andam, aos que trilham o caminho do Senhor. Se nós temos um problema do autoengrandecimento, em primeiro lugar, em segundo lugar, nós temos aqui então um outro problema, uma outra dificuldade para emitirmos honra aos que até mesmo aos que temem ao Senhor. Encontramos e nos deparamos com o problema da estrutura dos nossos critérios, valores e princípios que serão aplicados nessa honra. Nós temos dificuldade com o autoagradecimento, mas nós temos dificuldade com os nossos critérios, porque os nossos critérios eles são permeados por cor, gênero, grupo social, grupo financeiro e etc. Muitas vezes nós temos facilidade de honrar aqueles que nos favorecem, aqueles que são dos nossos grupos, aquele que atende às nossas exigências particulares e não às exigências de acordo com o padrão da palavra de Deus. Muitas vezes nós não somos imparciais no processo da honra aos que temem ao Senhor. Usamos 2 pesos, 2 medidas.
quando isso acontece, aquilo que tanto desprezamos e aquilo que tanto pregamos contra se torna uma realidade no nosso processo, ainda que seja dentro do meio do arraial do povo de Deus. É o que nos favorece, é a nossa causa, ainda que justificadas, como a justificativa de Jonas, por exemplo. Jonas entendia que os ninivitas não eram dignos de receber a palavra de Deus, muito menos a honra de serem transformados por ela e serem contados como arrependidos, convertidos como os cristãos. Ele tinha uma causa que ele entendia ser justa e ele definiu o critério de honra e não definiu o seu critério segundo o padrão da palavra de Deus. O pecado que há em nossos corações nos faz honrarmos de acordo com os nossos princípios e valores. Nesse sentido, os réprobos são muitas vezes honrados, até mesmo por aqueles que temem ao Senhor. O que nós deveríamos desprezar, nós honramos, e aqueles que nós devemos honrar, nós desonramos. Os que trilham o caminho de Deus, os que estão no caminho de Deus, da habitação com Deus nesta vida, na certeza de uma habitação plena na eternidade, honram os que andam nesse caminho. Meus irmãos, que possamos honrar uns aos outros, que possamos ter o maior prazer, o maior privilégio de emitirmos palavras de peso, palavras dignas, palavras que enaltecem, palavras que dignifiquem os nossos irmãos. Ainda que não sejamos totalmente perfeitos, mas se somos cobrados por aquilo que nós erramos, por aquilo que fazemos, se o demérito vem sobre nós, por aquilo que nós fazemos de errado, que a honra venha sobre nós por aquilo que nós fazemos e que é certo, por aquilo que honra, por aquilo que produz bons frutos. Que possamos agir de acordo com a palavra de Deus, porque só está no caminho da habitação com Deus nesta vida, para uma vida eterna com Deus, aqueles que honram os que temem ao Senhor. Que Deus o abençoe ricamente.